Vamos falar de pronunciamentos? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma dona e proprietária deste modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar aqui no YouTube, mas também você me encontra em outros lugares. Eu tô lá no janaviscardi.com.br, que é o meu site. Tô nas redes sociais, em especial no Twitter e no Instagram. E eu hoje em dia também estou circulando por outros lugares. Eu tenho uma coluna no site que chama Justificando, saiu ontem um novo artigo, eu vou deixar aqui embaixo o link para você acessar. E eu participo também de um podcast que se chama Se Eu Tivesse Podcast, com outras 3 pessoas incríveis, Xisto, Joyce e Adriano. E você também pode acessar aqui embaixo, e você também, se quiser acompanhar a minha newsletter, você pode se inscrever. Enfim, os links estão todos espalhados por aqui. E o que nós estamos fazendo hoje, nessa terça-feira maravilhosa? Hoje nós vamos falar sobre o pronunciamento dado por Bolsonaro ontem à noite. Pronunciamento é um tipo textual recorrente para pessoas de cargos públicos, né? Então, o presidente, ao longo da sua jornada, vai certamente oferecer vários pronunciamentos, assim como discursos, né? Quando elas precisam informar a população, elas vão então usar desse pronunciamento para passar essa informação para o máximo possível de pessoas. E, portanto, o pronunciamento ele tem características específicas para permitir que essas informações sejam passadas da maneira mais clara e mais objetiva possível. Ontem a gente teve, então, esse pronunciamento do Bolsonaro, em que ele exonera Gustavo Bebiano, que trabalhava na Secretaria-Geral, que foi uma figura importante para a eleição do Bolsonaro. Ele era presidente do PSL quando do período eleitoral, ele que teve muita força, deu muito apoio para a candidatura e eleição do Bolsonaro. Essa história foi se desenrolando ao longo da semana. Vou deixar alguns links de notícias aqui embaixo, porque o PSL está envolvido em casos de laranja, em que políticos receberam verba pública, mas esses políticos, sei lá, uma mulher mesmo que veio à tona trazendo esse caso, isso apareceu na Folha de São Paulo, recebeu, sei lá, 240 votos, mas ela, em verba, ela recebeu, sei lá, 400 mil reais, então, supostamente. E aí, essa história foi ganhando força. O Bebiano, enquanto o Bolsonaro estava internado, foi dizer na internet que estava tudo bem entre eles. E aí foi lá o Carlos Bolsonaro, que, né, não é do governo do Bolsonaro, mas participa bastante, não é mesmo? Foi lá dizer que era mentira, divulgou áudio. O Twitter é o grande lugar da política nacional hoje em dia. Então ficou esse imbróglio, não se sabia o que ia acontecer, até que, Bolsonaro exonerou o Bebiano nesse pronunciamento que saiu ontem à noite. E aí você então entende que o objetivo desse texto falado era então exonerar essa figura do cargo. Essa figura que hoje está muito provavelmente envolvida nesse caso de corrupção. Portanto, era uma coisa grave e ele precisava tomar uma atitude como presidente, né? Já que é, inclusive, o partido em que ele está hoje e estava quando esse caso aconteceu. Então, vamos olhar como é que Bolsonaro fez esse pronunciamento. O pronunciamento começa assim: comunico que desde a semana passada, diferentes pontos de vista sobre questões relevantes trouxeram a necessidade de uma reavaliação. É assim que começa esse pronunciamento. E aqui já tem algumas coisas que são muito interessantes. A primeira delas é o uso do verbo comunico. Quem comunica, comunica algo a alguém. Então, eu comunico a saída, eu comunico a entrada de alguém, eu comunico o meu interesse em fazer alguma coisa, a minha disponibilidade para não sei o quê. Você comunica uma coisa objetiva, específica. Nesse caso, ele não comunicou nada. Ele, na verdade, ele disse que comunica, mas o que ele faz na frente é descrever uma situação. Então, ele, na verdade, ele não está comunicando, ele está descrevendo uma coisa. Só que aqui tem um elemento importante. Você não sabe o que ele está descrevendo, porque a mensagem é vaga. Ele usa termos vagos, não específicos, para tratar dessa situação. Então, nesse primeiro parágrafo, você não consegue entender o que ele está falando, porque ele diz, desde a semana passada, muita coisa aconteceu na semana passada. É claro que esse é um fato importante, mas ele não explica o que é a crise, ele não usa a palavra crise, ele não diz corrupção, ele não vai usar esses termos. Ele diz, semana passada, diferentes pontos de vista. Então, ok, pontos de vista sobre o quê? Aí ele vai trazer sobre questões relevantes. Que questões relevantes? Isso é vago.
Quando, por exemplo, uma pessoa vai produzir uma redação e ela começa dessa maneira, a gente já entende que essa pessoa está enrolando. Por quê? Porque não está dizendo nada específico, não está dizendo nada objetivamente. Questões podem ser quaisquer questões. Semana passada, muita coisa aconteceu semana passada. Então, não existe uma referência direta objetiva. E aí ele vai continuar dizendo, trouxeram a necessidade de uma reavaliação. Necessidade de uma reavaliação de quê? Quem reavalia alguma coisa. Então está faltando aí um complemento para esse substantivo de reavaliação. Então, trouxeram a necessidade de uma reavaliação da presença de fulano do governo. Se ele tivesse feito isso, teria ficado um pouquinho mais claro, embora questões relevantes, novamente, tenha ficado muito vago e não deixa claro nada. Ele não fez nenhuma dessas coisas, então esse primeiro parágrafo aí, essa primeira oração, você não entende nada. Aí ele continua, avalio que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte. De novo, isso continua muito cifrado, porque como ele não deu nome a ninguém e como ele não trouxe efetivamente a situação que ele está discutindo, o caso de Gustavo Bebiano, um caso de corrupção no partido PSL, como ele não explicou nada disso, continua tudo muito vago. Incompreensão em relação a quê? Questões mal entendidas em relação a quê? De parte a parte se refere a quê? O que é esse de parte a parte? Então tudo isso fica absolutamente vago, você continua sem entender do que é que ele está falando. Você poderia me dizer, ai Jana, calma, mas ele acabou de começar o pronunciamento. Veja, as primeiras orações de um pronunciamento, elas são tão importantes quanto o que vem na sequência. Você está introduzindo o assunto e você precisa ser objetivo. Aqui, muito provavelmente, de maneira proposital, ele não traz qual é o tema da questão. Ele não vai falar do caso de corrupção, ele não vai falar da crise no governo. Então fica vago e é de propósito isso, gente. Não é só o começo. Um pronunciamento curto, ele é muito objetivo. E ser objetivo não significa que ele precisa ser assertivo no sentido de dizer tudo em 5 segundos. Não se trata disso, ele teve 1 minuto. Mas a clareza está na escolha do vocabulário. Então, quando ele diz que tem incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte, eu não consigo entender do que ele está falando. É a relação do filho dele com o Bebiano? É o fato de que o Bebiano pode vir a ser investigado, então, portanto, não dá pra gente saber o que é que está acontecendo ainda? O que são essas incompreensões? O que são as questões mal entendidas? E que ele repete o uso dessa palavra questões mal entendidas, porque em cima ele falou questões relevantes. Então, sem explicar, fica cada vez mais vago e confuso. E aí ele continua, não sendo adequado pré-julgamentos de qualquer natureza. Pré-julgamentos de quê? Do que é que ele está falando? A gente não sabe do que ele está falando e ele já está evoluindo na conversa. Então ele introduziu o assunto sem dizer nada sobre ele. A gente não sabe do que ele está falando, de quem ele está falando. Então essas duas frases, elas estão super soltas. E aí, para você que faz redação, é importante você tá atento ao uso do vocabulário, tá? Às vezes você quer ser muito rebuscado, trazer palavras ou frases de efeito, e essas frases não têm um significado específico. Então você não consegue entender do que é que está falando. E aí, na terceira oração, ele vai dizer: tenho que reconhecer a dedicação e comprometimento do senhor Gustavo Bebiano à frente da coordenação e da campanha eleitoral em 2018. Tem uma quebra importante aqui do texto, porque ele está falando dessa situação que ninguém sabe do que ele está dizendo, digo objetivamente, ele não está comunicando à população do que é que ele está falando nas duas primeiras orações, que são importantes para começar o pronunciamento, e aí a quebra se dá, porque o que ele vai dizer na terceira oração é que ele reconhece a dedicação e o comprometimento desse Gustavo Bebiano. Aí você acende a luz e fala, pô, ele tá falando do Bebiano. Quem acompanha a política sabe que ele estava falando que esse pronunciamento era para falar do desligamento do Bebiano, mas essa peça, ela precisa, um pronunciamento, ele precisa isoladamente dar conta da situação inteira. Então ele precisava esclarecer para a população o que é que estava acontecendo, e nessas 3 orações ele não fez isso, porque nas 2 primeiras ele falou que teve um problema aí, um imbróglio, que você não sabe o que é, e aí quando ele quebra, ele fala da dedicação do Gustavo Bebiano. Isso não tem relação com o que ele falou antes. Se ele tivesse falado que reavaliaria a postura do Bebiano em função do que aconteceu, dos boatos que vinham surgindo, aí sim faria sentido, não foi o que aconteceu.
Na quarta oração ele vai falar: seu trabalho foi importante para o nosso êxito, ou seja, ele teve um papel importante na campanha eleitoral de 2018. Aí a outra oração vem: agradeço ao senhor Gustavo pelo esforço e empenho quando exerceu a direção nacional do PSL e continua acreditando na sua seriedade e na qualidade do seu trabalho. Lá em cima ele falou de um tal mal entendido, que a gente ainda não entendeu o que é, porque ele não falou da crise, mas aqui ele tá falando que ele acredita na seriedade e qualidade do seu trabalho. Então ele dá um tapinho com a luva de pelica, porque ele vai exonerar o cara, mas vai dizer que acredita nele. Reconheço também sua dedicação e esforço durante o período que esteve no governo. Esse período são 40 e poucos dias, viu, gente? Foi o período que ele esteve no governo, é a primeira baixa do governo Bolsonaro antes de 2 meses do governo dele, né? A próxima oração é: como presidente da República, informo que na data de hoje tomei a decisão de exonerar o senhor ministro, chefe da Secretaria-Geral. Desejo ao senhor Gustavo Bebiano os meus sinceros votos de sucesso em sua nova jornada. Então, essa é a última oração dele, em que ele deixa claro que ele está exonerando essa figura. Então, o comunicado, ele fica claro aqui, em que ele está exonerando mesmo esse cara do cargo. Mas você não consegue entender por que é que ele está exonerando dentro desse pronunciamento, porque ele, nos 2 parágrafos, que são os parágrafos iniciais, em que ele supostamente fala sobre a crise, ele não fala da crise, porque ele não diz nada com nada. Ele usa palavras genéricas que não nomeiam, que não descrevem o que é o ocorrido, que o levaram a exonerar essa figura do cargo. Então, essa peça, nesse sentido, ela não é independente se você quer entender por que esse cara foi exonerado. Porque os 2 parágrafos iniciais são soltos nesse sentido, né? E tem uma quebra aí quando ele começa a falar do Gustavo Bebiano. Essas foram as características desse pronunciamento em específico. Ao longo da minha jornada aqui, eu comecei a fazer esse tipo de vídeo, eu vou continuar fazendo. Acho que é uma ótima oportunidade de a gente falar da língua portuguesa, da gente falar de como funcionam esses tipos de texto, não é mesmo? Então era isso, viu, gente? Um grande beijo pra vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo se ele fez sentido pra você. Deixa aqui os seus comentários. Um beijo, tchau, tchau.